Bom, galera, agora é o seguinte, eu vou falar para você primeiro nesse vídeo quais são os materiais que a gente vai utilizar para o foguete, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também cada material que foi utilizado, então sempre que você tiver dúvida também pode postar aí nos comentários. Então eu tô um pouquinho aqui do lado, né, desse vídeo, não estou centralizado, mas é para que eu mostre o processo aqui você fazendo, tá bom? Como que a gente vai fazer. Então, primeiramente a gente vai precisar de 2 garrafas, tá? PET. Essa daqui é uma retornável de 2 litros, então tem um material mais resistente e é para que a gente consiga uma pressão maior e que também ele não seja tão maleável assim quando ele estiver no lançamento. E essa garrafa de 2 litros é uma PET comum, não é retornável, tá bom? 2 garrafas. A gente vai precisar também dessa fita aqui, que é uma fita, geralmente fita métrica, que a gente utiliza em casa, tá? Mas pode ser também, se você tiver uma régua aí, vai funcionar, tá bom? Essa cola eu vou utilizar, que é a Tech Bond, tá? Ela tá até com preço aqui, eu paguei R$15. Ela já utilizei, ela vai dar para colar mais de um foguete, tá bom? Então, se você tiver um resto também serve, pode ser a Super Bond. Outra coisa que a gente vai precisar é do Durepox, né? Essa locatite aqui. Por quê? Isso aqui a gente vai fazer a parte da ponta do nosso foguete. É para que a gente tenha a massa e equilibre o centro de massa desse foguete, tá? Então a gente vai utilizar, é mais ou menos um. Esse aqui é de 100 gramas, a gente vai usar aí 70 ou 80 gramas. Então você vai precisar de um desses pro foguete, tá bom? Uma serra, essa serra aqui pra gente cortar. O estilete também para fazer cortes, importante. Um pequeno pedaço de lixa para fazer os ajustes, então dá uma lixadinha ali. E essa placa aqui, ó, escrito proibido estacionar, não precisa ser necessariamente isso aqui, mas uma placa desse tipo aqui que você compra aí nesses locais aí, lojinhas, tá? É um material maleável, então ele não é nem muito fino, nem muito grosso, é leve e vai ser pra gente fazer as aletas do nosso foguete, tá bom? Isso daqui é baratinho. E a gente também vai utilizar uma fita isolante, a gente utiliza para colar a parte do bico do nosso foguete, tá bom? E eu vou explicar como. Uma balança dessas que você tem em casa aí para cozinha, para pesar, né, medir a massa do Durepox que a gente vai utilizar. Outros itens que eu gosto de utilizar é o canetão para fazer a marcação, ou essa canetinha que é permanente, então a gente faz as marcações, tá bom? E aí, só esses materiais que você precisa para o seu foguete. Dito isso, vamos à construção agora, tá bom? Bom, então agora a gente vai começar a cortar essa parte da garrafa, né? Repare que eu faço a marcação aqui com o canetão, então eu meço ali um dedo a partir daquele sinal ali da garrafa e vou fazer o corte com o estilete. Então você fura primeiro, corta, você pode usar até uma tesoura se você tiver em casa. Bastante cuidado para manter o alinhamento, tá bom? Agora eu vou fazer um pequeno sinal aqui, ó, no gargalo da garrafa. Eu vou cortar com essa serra, não precisa ser um dedo mais ou menos ali. E aí eu vou efetuar esse corte aí, tá bom? E aí vocês vão acompanhando. Bom, agora eu terminei aqui de cortar, eu vou pegar a lixa, vou dar uma lixadinha só para acertar, aparar os retalhos que ficou ali, tá? Dos dois lados, onde a gente fez os cortes, só para deixar bonitinho, tá? E para depois também facilitar com que... facilitar, na verdade, aí, ficar a colagem, tá bom? Vou pegar agora aqui o meu Durepox. Agora você observa que ele tem a parte branca e a parte mais escuras. Eu vou pesar na balança, então eu quero fazer um de 80 gramas, então eu vou pegar 40 gramas do branco e 40 gramas do preto ali, tá? E aí a gente vai unir depois esses dois, tá bom? E vai misturar, até deixar bem uniforme, tá bom? Então eu tô aqui olhando minha balança, eu medi a massa dos dois, 40 de cada um, agora eu junto eles, ó, você tá vendo que eu vou fazendo dessa forma com a minha mão ali, né? Tô guardando agora os que sobraram na caixinha dentro do papel. E agora você vai fazendo esse movimento aí até você deixar ele uniforme, tá bom? Até
Aqui ele já tá ficando bem uniforme, como vocês podem ver, de uma cor. Agora que você já misturou bem, então a cola já tá bem uniforme, o Durepox, a gente vai fazer o bico do nosso foguete. Então eu vou pegar aqui essa parte que a gente já cortou. E como que você vai fazer isso? Você vai pegar mais ou menos aqui, ó, faz um enroladinho, pega mais ou menos uns 80% e 20%. Divide aqui, ó, esse pedacinho, 80, 75 ou 25. Essa parte maior você vai colocar por dentro. E olha o que você vai fazer. Você vai amassar. Fazer ele bem uniforme, assim, ó. Aí vai da sua técnica aí o que você consegue fazer. O que você vai fazer, ó. Fazer aqui. Vou ajeitar ali bem. Você vai colocar aqui, ó, por dentro. E aqui, ó, você não vai deixar passar essa superfície. E aqui você vai ajustando e vai deixando uniforme. Como que é uniforme? Você não deixar nenhum lado mais alto que o outro, tá vendo? Então você vai amassar bem aqui, ó. Vai ajustando com a mão, vai pressionando, vai modelando, tá bom? E aqui em cima tem que ficar rentinho a superfície que você cortou, tá bom? Então vamos lá, ó, passo a passo, aperta um pouquinho, não sou muito bom na técnica, tá? Mas o quanto mais uniforme você conseguir deixar, melhor, tá bom? Então amassa bem aqui, ó, ajusta, dá uma olhada, vê como que fica legal. Aqui, ó, deixa bem uniforme. E essa parte aqui você vai fazer o bico da parte externa. Então você faz um bico aqui, ó, deixando uma base um pouquinho mais fina. E aí você vai colocar aqui, ó, fazer o bico do seu foguete. Aí você deixa bem modeladinho e deixa secar de 8 a 10 horas. Então faz, sei lá, você fez à noite, deixa até o outro dia, tá bom? Essa é a parte do bico. Eu vou deixar agora secando, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte das aletas. Então agora você vai pegar a sua garrafa retornável. Primeira coisa que a gente vai fazer, a marcação das posições. Eu gosto de utilizar 4 aletas, então 4 asas para o nosso foguete, tá bom? Você pode fazer com 3 também. Então, se isso aqui é uma circunferência, o que você deve fazer? Você tem que medir espaçamentos iguais entre eles, certo? Então, se é uma circunferência completa 360 graus, se a gente vai dividir em 4, a gente vai fazer aí cada um com 90 graus, tá bom? Se você observar na própria garrafa, ela tem uma marcação, ó. Aqui, ó, ela tem esse vinco da colagem e ela tem um oposto do outro lado. Então eu indico você colocar uma aleta aqui e outra aqui. E aí você faz a divisão do meio de cada uma, tá bom? Então para isso eu vou pegar aqui a minha canetinha permanente e vou fazer esse risco, tá bom? Aqui nessa marcação, ó, vai ser a posição da aleta. Certo? Então fizemos 2 marcações. Aí por que da nossa fita? Lembra que eu peguei a fita lá? Ó? Então a gente vai fazer uma medida. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui nesse ponto aqui, ó, nessa marcação. Vou girar com a minha fita e eu sei que entre uma posição e outra, ó, vou colocar nesse do 5 aqui. Ele está marcando 21 aqui pro próximo. Então eu tenho 16 centímetros entre esse ponto nessa altura da garrafa. Então eu vou dividir isso na metade, no 8, que vai dar aqui no meu 13, quer dizer que é aqui, ó, esse ponto. Vou fazer o mesmo pro outro lado, tá bom? Em teoria tem que ser a mesma coisa, né? Se a gente fez certinho. Então vamos lá. Vou começar aqui no 5, vou alinhar bem. Aqui ele vai estar no 21 e aqui no 13 eu vou fazer essa marcação, que é mais ou menos aqui, tá bom? Aí o ideal é você pegar 2 pontos, dar uma alinhada, né? Verificar ali
aqui no gargalo da garrafa, né, mais ou menos quantos centímetros a gente tem aqui. E aí eu costumo fazer no olho mesmo, tá bom? Então esse ponto aqui pra mim, ele está mais ou menos na metade. Vou fazer o risco aqui. Pronto, a gente já tem as marcações das posições. Por que eu indico fazer com a caneta permanente? Porque na hora que você estiver passando aqui com a cola, pode sumir e você se perder do ponto, tá bom? Essas marcações são importantes para que fique bem alinhado, ok? Vamos lá então. Bom, agora eu vou te ensinar a fazer as nossas aletas, a nossa asa do foguete. Eu tenho um molde aqui já pronto, então você pega aquela sua placa que você comprou de proibido estacionar ou de outra coisa, né? Você vai colocar aqui o molde e vai recortar com o estilete. Você faz uma marcação, então com a canetinha, né? Eu vou pegar aqui a minha canetinha permanente e vou fazer aqui o detalhe, né? Para fazer o corte. Bom, deixa eu alinhar bem aqui. Se você observar, aqui não ficou, né, no capricho esse corte. Professor, quanto que eu uso para esse corte? Eu gosto de utilizar aqui, ó, na altura da asa, 7 centímetros, mais ou menos, tá? Essa altura aqui. Esse lado daqui, ó, eu costumo colocar em torno de uns 10 centímetros, mais ou menos. Se você observar aqui na régua, o meu ficou com 9, esse daqui. Pode ser 9 ou 10, tá? Aí você coloca aqui. Agora essa curva, professor, como é que você faz? Você tem que pegar a sua garrafa e fazer esse ajuste com a curvatura dela, desta superfície aqui. Esse é o segredo. Então você pega, faz um primeiro molde, tá? Então corta um pedaço aqui com 7 por 10 e depois você vai fazendo os detalhes. Esse detalhe aqui, tem gente que gosta dele reto, você puxar aqui, né, um corte só. Eu faço assim e um pouquinho, depois eu quebro aqui o ângulo um pouquinho mais. Tanto faz, tá? Aí vai depender na hora que você for fazer os seus testes, os ajustes, o que tá indo mais longe ou não. Isso daí é detalhe depois pro seu foguete sair de, sei lá, 250 por 300 metros, tá bom? Depois que você fizer todos os testes, aí você vai ajustando aqui nessa posição. Mas basicamente aqui 10 por 7. E aí você pode fazer um corte aqui reto, né? O ângulo 45 graus. E aqui você vai achar o detalhe da garrafa, tá bom? Esse molde é o que eu costumo fazer, tá bom? Então aí só recortar aqui e a gente vai para colagem. Então agora a gente vai iniciar a colagem das aletas, tá bom? Então você pega a sua garrafa, a gente já tem a marcação. Eu tenho, importante ter esse suporte aqui de corte, né, para mesmo você não estragar a sua mesa, tá bom? Então aqui eu já tenho 4 aletas cortadas. Eu vou posicioná-la da seguinte forma, eu vou alinhá-la aqui, ó. Repare que, olha aqui, ó, eu tenho que deixar um pequeno espaço aqui, que é para onde vai acoplar o gatilho. Então no tamanho que eu cortei aquele mais ou menos, 9 centímetros, é o ideal, tá bom? E aí você verifica a curvatura, né? Verifica aqui, vou passar um pouquinho da cola. E aí também tem uma dica para você colar. Então você vem aqui, ó, pega a sua cola. Opa, soltou o biquinho, isso é um problema. Que ela dá uma coladinha. Então vamos lá. Vou passar aqui, ó, na linha, onde vai ser o corte. Agora eu vou alinhá-la, manter na posição. Segura um pouquinho, tá bom? Até ele grudar. E aí eu tenho uma dica para você acelerar um pouquinho esse processo grudar. Você pega um pouquinho de bicarbonato de sódio num copinho e você vai jogando, espalhando um pouquinho para ele agilizar o processo, tá bom? Vai espalhando aqui, ó. Ele vai sendo um pouquinho mais rápido, tá? Aí eu espalho ele, ó. E ele vai me ajudar a fixar, depois você passa um pouquinho mais de cola, tá? Ó lá, já tá grudado, eu ajeito aqui a posição para ficar bem alinhado. Do outro lado, ó, passei um pouquinho de cola.
bicarbonato dá uma aceleradinha nesse processo, tá bom? Pronto, já tenho a minha primeira aleta colada, tudo bem? Agora vamos colar as outras. Agora nós finalizamos essa parte, então as aletas estão bem coladas, tá bom? Eu dou sempre uma lixadinha nessas partes, né? Aqui ficou um pouquinho de cola, então você faz com mais cuidado na sua casa, ajeita essa pontinha, tá bom? Vê a aleta, repare, aqui tem espaço para colocar no gatilho, tá? E agora falta a nossa parte aqui do bico que a gente fez anteriormente, tá bom? Então eu já deixei a minha parte aqui do bico colar, né, o Durepox, né, na verdade ele ficou 8 horas. Então agora o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Você vai encaixá-lo, você vai ajustar essa posição, ficar alinhado, colocar seu foguete para cima e verificar se essa ponta não tá ficando torta, tá bom? Então vamos ajustar aqui aos poucos. Você faz um pouquinho de pressão, tá? Aqui para ajustar, bem alinhadinho. Então verifica aqui o seu foguete, se essa ponta tá alinhada, dá uma firmadinha, tá? E ajusta para ficar bem equilibrado, tá bom? Sem amassar. E agora a gente vai pegar a nossa fita isolante e eu vou colar essa parte com fita isolante, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço da fita isolante. E aí você tem que colar uma superfície com a outra, tá bom? Então passa uma volta bem firme na posição que você colocou, tá? Pra você ver, ó, nesta posição. E você pode passar umas outras voltas adicionais ao redor, tá bom? Para manter essa estrutura firme, bem compacta. Então o nosso foguete está pronto. Esse foguete aqui pode ser utilizado tanto para o nível 3 quanto com o nível 4. Para o nível 3, o que você vai fazer? Você vai pressurizar ele com água e ar, tá bom? Para o nível 4, você vai usar o bicarbonato de sódio com o vinagre. Então, o que eu indico, essa garrafa ela resiste aí até um pouco mais de 150 PSI de pressão. Mas eu indico aí colocar até 140, tá? Para você não danificar a estrutura. Entre 120 e 140 PSI é suficiente, tá? Esse foguete tem potencial para passar de 200 metros, tá? Então aí vai depender um pouco da sua base, do alinhamento, da quantidade de pressão que você vai colocar. E aí as outras questões são detalhes. Ajustar esse bico. Esse aqui eu tô fazendo com 80 gramas de peso, mas você pode testar com 70 ou 90, e aí você vê o que faz diferença para você. Porque o foguete ele tem que equilibrar o centro de massa, certo? Se ele ficar muito pesado, ele vai descer logo. Se ele ficar muito leve, ele vai desviar, certo?
E essas aletas aqui é o que vão direcionar quando ele for cortando o ar, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, faça comentário, se ficou na dúvida, manda para mim através dos comentários. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a gente fazendo um foguete de 2 estágios, tá bom? E também, se você se inscrever aqui no canal, eu vou mostrar os testes desse foguete aqui, quanto que a gente consegue com esse tipo de foguete, tá bom? Então já deixa o like, tchau, tchau!